gente não esqueça que a gente tem que aprender a abrir a nossa porta convidando ela, Maria de Nazaré, para que ela possa entrar na nossa casa, que a gente possa abrir a nossa casa de manhã e dizer: essa casa não é minha, essa casa é sua, Maria, entre aqui. E aí com seu azulinho manto, vá cuidando, porque o filho dela demonstrou todo aquele amor por nós, com certeza veio dela. E a gente não pode esquecer, não é, da Maria de Nazaré. O Espírito fala em Maria? Claro que fala, por que não? Claro que fala. Então, Maria de Nazaré é aquela mulher que é para nós, as mulheres e homens também, um grande exemplo de amor, de fé, de coragem, né? Aquela mulher que teve coragem de saber, porque Maria sabia de tudo que seu filho ia passar, ela sabia de tudo. A gente sabe que é católico, principalmente, quando fala lá na profecia de Simeão, né? Maria sabia do que Jesus ia passar. E mesmo assim, com fé, demonstrando para nós fé, Maria, ela não hesitou, ela deixou que tudo acontecesse, não é? A gente também lembra são muitas as passagens de Maria que mostram que ela e Jesus têm um amor imenso por todos nós. Veja só, naquele momento das bodas de Caná, quem é católico também, os espíritos talvez nem tanto, mas os católicos até têm a obrigação de saber disso bem direitinho. A gente sabe que Maria, demonstrando o seu amor, não é? Demonstrando que era uma mulher que se preocupava com o sofrimento alheio, até o vexame de você não ter. A gente sabe que naquele casamento, né, tudo muito lá maravilhoso, falta vinho. E aí Maria demonstra para nós a fé no seu filho. Ela vai até o seu filho, demonstra a preocupação dela com aquela família, acabaram o vinho. Como é que ia acontecer a festa do casamento? E aí Jesus, com seu amor, com sua misericórdia, transforma. Maria já sabia que aquilo iria ser possível, sem ela ter pedido. Transforma a água em vinho, de melhor qualidade do que o que tinha servido primeiro, mostrando aí claramente, né, o espírito solidário de Maria. Maria é solidária, não é? Então, assim, o filho, se Maria esse filho, que é o nosso irmão maior Jesus, ele foi gerado nesse útero de amor para trazer essa interpretação para nós do tamanho do que significa o amor, né? E Maria, ela foi a mulher de fé, ela poderia ter deixado tudo para lá, e ela ficou. Então que a gente possa ser solidária como Maria, né? Que possamos ser solidários nas dores dos nossos amigos, que a gente possa ser solidário também com os nossos inimigos, com aqueles que a gente interpreta ser os nossos inimigos. E coisa maluca ser solidário com o inimigo. Claro, a gente não precisa dizer para ele, mas a gente pode orar por ele. É importante que a gente possa orar por ele, possa pedir a Deus por ele. Ele não precisa saber, mas que a gente possa fazer isso. E não é difícil, não é impossível. Não é fácil, mas impossível não é. Então, em nome de Deus, em nome de Jesus, nós vamos cantar. E nossa casa se canta, canta. Espírita também canta, viu, gente? Então a gente vai cantar, orando 2 vezes, a oração do Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz.
Ó Mestre, fazeis que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Eu vou convidar a nossa irmã Irene para ela fazer uma leitura do livro Vinha de Luz, uma leitura preparatória para passar para o nosso irmão, que eu quero já dizer que muito obrigada e que você volte milhões de vezes na nossa casa. E sou obrigada a todos que vieram com você e convidar para que vocês conheçam mais ainda o meu e-mail. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus desça sobre todos vocês, sobre nós. A prece recompõe. Na construção de simples casa de pedra, há que despender longo esforço para ajustar o ambiente. Alô? Tá não ligado, né? Tá não? Longo esforço para ajustar o ambiente próprio, removendo o óbvio, eliminando a aspereza e melhorando a paisagem. Quando não é necessário acertar o solo rugoso, é preciso, muitas vezes, aterrar o chão, formando leito seguro à base forte. Instrumentos variados, movimentos metódicos no trabalho renovador. Assim também, na esfera de cogitações de ordem espiritual. Na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes, urge providenciar recursos ao entendimento geral, com vista à cooperação à responsabilidade. Ao processo de ação imprescindível. E sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo o obstáculo no terreno duro da incompreensão. A oração é divina, voz do Espírito no grande silêncio. Nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, mas invariavelmente é prodigioso poder espiritual, comunicando as emoções e pensamento, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estrada, reformando concepções e melhorando o quadro mental, em que nos cabe cumprir a tarefa que o Pai nos convoca. Muitas vezes, nas lutas do discípulo sincero do Evangelho, a maioria dos afeiçoados não entende os propósitos. Os amigos desertos, os familiares cedem, a sombra e a ignorância. Entretanto, basta que ele se refugie no santuário da própria vida, emitindo as energias benéficas do amor e da compreensão, para que se mova na direção do mais alto, o lugar em que se demora com os seus. A prece, tecida de inquietação e angústia, não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Mas a oração tecida de harmonia e confiança é força imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem em que vivemos
e traçando rumos novos para a vida superior. Esse texto, ele se reporta ao poder da prece. E como a gente deve fazer a prece? Porque a prece é a nossa comunicação com Deus. Então a gente precisa, quando a gente vai para o telefone, a gente se comunica com nossos amigos, com as pessoas. E quando a gente vai se comunicar com Deus, a gente tem que estar com a mente bem serena, mente e coração, porque nós vamos passar para Deus todas as nossas emoções. Quanto mais sabe o que a gente fala tão alto, eu acho que eu estou falando assim demais. Quanto mais a gente fica serena, mais a gente se comunica com o Pai. E quando a gente está muito aflito, a gente não diz coisa com coisa. É aquela aflição. Então a prece é uma coisa muito forte, é uma coisa muito poderosa. A prece não precisa de palavras bonitas, precisa sentimentos, precisa emoção. Então, tem horas que a gente faz prece e diz, parece que Deus não viu. Será que naquela hora a gente deu o recado que a gente queria? Porque Deus está sempre nos escutando. Então vamos sempre fazer a nossa prece. E a gente diz, eu fiz uma prece, mas não é que aconteceu do jeito que eu pedi, porque Deus nos escutou. Ele está sempre nos escutando. Então vamos sempre fazer a prece na nossa casa, amanhecer o dia. A gente passa isso para nossos filhos, o hábito de fazer a prece. E existe a maneira de fazer a prece. Boa noite, meus irmãos. E a gente convida o nosso irmão Alisson, né? Para que dê continuidade à palestra da noite de hoje. Que nosso irmão seja bem-vindo e as bênçãos de Jesus recaia sobre você, que vai falar tão bem desde hoje. Meus caros irmãos do Ideal Espírita, trabalhadores desta casa e convidados de ambas as dimensões da vida, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco e a espiritualidade nos auxilie na transmissão e no entendimento da Boa Nova do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina consoladora dos Espíritos. É com imensa alegria que retornamos a esta casa, desta vez como expositor, para trazer um pouco do nosso conhecimento e das nossas pesquisas no âmbito do Evangelho, à luz da doutrina dos Espíritos. Inicialmente, gostaríamos de esclarecer e dizer de antemão que respeitamos toda e qualquer crença religiosa, ou mesmo a falta de uma. O Espiritismo, através da codificação, nos traz a lume o respeito e o entendimento para com as demais crenças. Nos ensina que não importa a religião que o ser professa, mas sim o esforço que o ser faz para domar suas más inclinações e realizar o melhoramento do seu eu. Parafraseando o pensamento do Papa Francisco, não importa se você é evangélico, católico, budista, espírita ou ateu, se você e eu fizer o bem, com certeza nos encontraremos no plano superior. Nós comemoramos atualmente o nascimento do Cristo no dia 25 de dezembro. Não é isso? Todos nós comemoramos nessa data. No entanto, os historiadores, os pesquisadores bíblicos apontam que na realidade
Jesus Cristo provavelmente nascera no mês de abril, entre os dias 4 e 6. Um pouco diferente do que a gente imagina. Mas isso se deve ao fato, primeiramente, das várias mudanças de calendário nesses últimos 2000 anos e de registros confiáveis, históricos, da época do nascimento de Cristo. E por que será que comemoramos o nascimento de Cristo no mês de dezembro? É uma pergunta que nós temos que buscar as pesquisas até, além do que hoje consideramos uma data no Natal. Não o 25 de dezembro como nascimento do Cristo, mas o Natal até uma data extremamente mercadológica. Mas essa ideia de trazer essa comemoração para o dia 25 de dezembro, ela surgiu no início do cristianismo a fim de se modificar uma festa pagã que o Império Romano fazia naquela época. Uma festa que inclusive era extremamente sensual. Com a mudança do Império Romano para o cristianismo, os sacerdotes e estudiosos da época trouxeram a data para o dia que se comemorava o chamado Solis Invictus, ou Sol Invencível. Essa data era assim chamada após o solstício de inverno, que acontece nos dias 22 e 23, ou 23 de dezembro, devido a ser o início que o dia começa a ser mais longo do que a noite. Justificativa que os sacerdotes naquela época trouxeram com algumas passagens bíblicas, como eu sou a luz do mundo. E nesse dia específico do Solis Invicto, é o primeiro dia que a parte do dia é mais longa do que a parte da noite. A utilização desta data ela foi de grande importância naquele momento, justamente para se acabar com essa festa pagã e sensual, o qual o Império Romano acabava por adorar os deuses Baco e Saturno. Império Romano que era extremamente politeísta, passando a ser com o cristianismo uma nação monoteísta. Igualmente, não teria nascido Jesus no ano zero da nossa era cristã. E isso chega a ser um pouco ainda mais perturbador quando vamos realizar estudos aprofundados da Bíblia. Os historiadores e pesquisadores afirmam que provavelmente Jesus nasceu no ano 6, antes da nossa era, com essas mudanças dos calendários. Um dos fatos históricos que corrobora com essa ideia é o episódio narrado nos textos bíblicos, nos textos evangélicos, onde Herodes manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos de idade, com o nascimento do Cristo. E as referências históricas que nós temos sobre Herodes o Grande, Herodes que era o imperador, o rei da Judéia, nomeado pelo Império Romano, que foi o pai de Herodes Antipas, aquele Herodes que é vinculado com a morte de João Batista e com a morte de Jesus. Os historiadores afirmam, dentro da história de Roma, que Herodes o Grande morreu no ano 4 antes da nossa era cristã. Para que ele tivesse mandado matar as crianças abaixo de 2 anos, é claro que ele deveria estar vivo, ou como nós espíritas chamamos, encarnado, o que corrobora com as pesquisas que Jesus Cristo tenha nascido no ano 6, antes da nossa era. Mas em que essa informação importa para nós? Nada. O importante é que Jesus nasceu. No entanto, quando começamos a estudar e pesquisar sobre as informações referentes ao cristianismo primitivo,
Essa informação e tantas outras é de extrema importância para o estudo, pois se assim não fosse, nós teríamos que modificar diversas informações dentro dos textos bíblicos que não iria bater com a história do homem. Então precisamos inicialmente começar a ver com a razão, para poder entender realmente os conceitos que trata a Bíblia. Esses grandes estudiosos e pesquisadores do cristianismo, da Bíblia, das Escrituras Sagradas, afirmam que é necessário realizarmos uma análise crítica dos textos bíblicos, para que possamos assim entender de forma mais coerente toda a passagem da Bíblia. E nesse aspecto de estudo, de compreensão, de entendimento, eu trago essas informações para vocês, mas Haroldo Dutra Dias, Severino Celestino, estudiosos católicos, protestantes também afirmam essa mesma linha de pesquisa. A primeira coisa que é necessário, precisamos entender, é o processo de tradução dos textos evangélicos. Como foi que esses textos chegaram até os nossos dias atuais, após cerca de 2020 anos após o nascimento do Cristo? Inicialmente, nós verificamos que a Bíblia é dividida em duas partes: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, a Torá, as leis e os profetas do povo hebreu, do judaísmo, do povo judeu, ela foi com a formação a partir de Moisés desses escritos. E esses vários textos, eles eram colocados de forma um pouco solta, não eram organizados em um único livro, até mais ou menos a data de cerca de 300 a 200 anos antes de Cristo, onde foi reunido pelo próprio povo judaico um grupo de sábios chamados 70 para poder traduzir do hebraico antigo para o grego e formar a primeira tradução da Bíblia, dessa parte do Antigo Testamento, chamado Septuaginta. Isso foi de muita importância, pois com a dispersão do povo judeu, existiam muitas pessoas em diversas regiões, não mais só concentrado naquele setor da Palestina. E normalmente, com as diversas culturas que se vai absorvendo, o povo judaico se afastava do hebraico e começava a compreender mais o grego, que era o idioma que regia por todo o império. Nós só temos como Brasil cerca de mais ou menos 500 e poucos anos. E veja como é a nossa cultura tão diversificada, tão cheia das maravilhas do mundo, tanto no campo religioso como no campo sociocultural e de tradição. Da mesma forma acontece com qualquer povo. Se eu sair hoje e for morar, por exemplo, no México, daqui a 20 anos eu tenho absorvido muito da cultura do México. E os meus filhos normalmente não irão mais falar tão bem o português do Brasil, absorvendo assim a cultura. Então foi de extrema importância essa primeira tradução da Septuaginta, do hebraico antigo para o grego, transformando assim a junção desses livros que formava a Torá, a lei e os profetas, cabível de entendimento para todo o povo que vivia naquela região. Em seguida, que passou-se um certo tempo, mais ou menos 400 anos depois de Cristo, surge uma nova tradução. Essa nova tradução, elaborada por São Jerônimo, ela junta a parte da Septuaginta e os textos que antes eram vagos também do cristianismo primitivo, formulados no concílio de 300, salvo engano, alguns anos, eu não lembro a data específica,
onde os concílios, entre eles o concílio de Nicéia também, juntavam e definiram quais são os livros que eram inspirados pelo Senhor, por assim dizer. E esses escritos, os que não eram inspirados, eram, por assim, descartados. E São Jerônimo ficou a cargo de fazer essa junção. Nessa tradução, que ele pegou do hebraico e do grego antigo para o latim. Essa tradução, ela ficou conhecida como Vulgata, que vem vulgus, ou seja, vulgar, onde todos poderiam ter um contato maior. Que também não foi também assim, pois a gente sabe que na nossa história, até pouco tempo atrás, nas igrejas católicas, muitas das partes da missa eram feitas em latim, onde nem todos tinham esse acesso. Então, a partir desse Antigo Testamento, da Vulgata, junto com o Novo Testamento, que houve essa tradução do grego, do hebraico inicial para o grego, depois do hebraico antigo e grego para o latim, começou-se a ter a necessidade das traduções para os diversos países existentes. Então, começou-se a fazer as traduções do latim para os diversos idiomas, por assim dizer, primitivos da Europa, da África, da própria Ásia, começando assim as traduções nesses diversos idiomas. Mas vamos imaginar se todos aqui falassem e entendessem o idioma inglês, e eu trouxesse um pequeno texto de algumas linhas e pedissem para cada um de vocês traduzir esse texto. Iria sair alguma tradução igual? Não. Cada um traduziria de forma diferente, de acordo com suas experiências. Toda e qualquer tradução funciona dessa forma, igualmente com a Bíblia. Ao longo desses séculos, a Bíblia foi traduzida em mais de 2.400 línguas e idiomas diferentes. Então, o primeiro passo para que a gente venha poder estudar de forma aprofundada a Bíblia é entender que existe essas traduções, que acabam por a língua mata. Não o próprio texto, a língua mata. E a gente acaba por não ter a fidelidade que em algumas situações as pessoas pregam. Está aqui escrito dessa forma, vírgula, se está entre vírgulas é a explicação. A explicação é a nossa língua. Mas da forma com que Jesus falou para o povo, talvez não fosse daquela forma, daquele entendimento. Então precisamos ter um papel crítico. Outro ponto que os historiadores e pesquisadores analisam é que precisamos ter cuidado nessa análise crítica na análise linguística. A grosso modo, poderíamos dizer que a linguística é a área de estudo da linguagem, evitando assim o equívoco de tratá-la como uma leitura literal e fundamentalista, o que acaba por se tornar dogmática. Em nosso caso, para o nosso entendimento, que a linguagem hebraica tinha para o povo daquela época. Ou seja, nessa análise linguística, precisamos entender o real significado daqueles textos, de certos apontamentos, de certas frases, construções dentro da língua hebraica, que para nós talvez hoje não tenha nenhum sentido, mas para aquela época tinha um sentido diferenciado. Um exemplo que poderíamos citar é um costume do povo hebreu chamado levirato. Esse costume, levirato, é bem interessante. Não faria efeito para nós nos dias atuais. E ele significava o seguinte: eu tenho um irmão, me casava com uma mulher, e se eu viesse a falecer sem deixar herdeiros, o meu irmão tinha a obrigação de assumir essa mulher e casar com ela. Quando fossem gerados filhos, o primeiro filho da união desse novo casal
não seria, primeiro filho varão, homem, não seria legítimo desse casal, mas sim filho do primeiro casamento. E teria todo o direito à herança e do que fosse herdado do falecido. Um costume que para nós ocidentais é um pouco estranho. Mais estranho ainda era o costume que se chamava por chalitza, que era no caso quando o homem não aceitava casar com a viúva. Ela tinha o direito de cuspir-lhe no peito e tomar-lhe um dos seus sapatos. O que significa para nós hoje? Nada. Mas, naquela época, todos da sua vila deveriam chamá-lo de um homem sem um sapato. E um homem sem um sapato era uma desonra extrema para um povo que é conhecido pela honra. Então precisamos entender que certas passagens bíblicas, costumes, não serão entendidos se forem deslocados do tempo e do espaço. Para realizarmos estudos aprofundados, precisamos levar esses fatos em consideração. Primeiramente, a questão das traduções. Em segundo, a linguagem, a análise linguística. Ainda na análise linguística, ainda tem outra interessante, que são duas passagens bíblicas. Se for aqui, o pessoal ainda joga um sapato de salto, né? Joga tudo isso. Ainda na análise linguística, a gente tem que entender que aquele povo também falava de forma poética. Então, muitas das parábolas de Jesus, aliás, todas as parábolas de Jesus, nas suas análises e estudos, não estudos meus, porque quem sou eu? Apenas eu estou lendo e estudando o que outros historiadores e pesquisadores em teologia estão trabalhando no mundo. E é interessante ver que essas parábolas, que são construções poéticas de Jesus, se fala em começa, sobe e desce, nas formas de ser escrita. Mas aí como a gente entender? Tem duas passagens que é bem interessante. A primeira que eu gostaria de ler, do livro O Novo Testamento, de Haroldo Dutra Dias, já vamos falar dele, porque escolhemos este livro, diz o seguinte, na parábola do bom samaritano, em Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37. E eis que certo mestre da lei levantou-se para testá-lo, dizendo: Mestre, depois de fazer o que herdarei a vida eterna? E ele me disse: Que está escrito na lei? Como lês? Em resposta, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe: Respondeste de forma justa, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: Jesus, quem é o meu próximo? Prosseguindo, disse Jesus: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de assaltantes, os quais, depois de havê-lo despojado e espancado, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por coincidência, certo sacerdote descia por aquele caminho. Certo sacerdote
descia por aquele caminho. E ao vê-lo, passou pelo lado oposto. De forma semelhante, também um levita, que vinha por aquele lugar, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. Certo samaritano, em viagem, veio até ele e ao vê-lo compadeceu-se, e aproximando-se, atou os ferimentos dele, derramando óleo e vinho. Após colocá-lo sobre o seu próprio animal de carga, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirando 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: cuida dele, e o que gastares a mais, quando eu retornar, te pagarei. Qual destes 3 te parece ter se tornado próximo do que caiu nas mãos de assaltantes? Ele disse: o que praticou a misericórdia com ele. Disse-lhe Jesus: vai e faze tu do mesmo modo. Essa é uma parábola, a parábola do bom samaritano, uma das parábolas mais belas que nós encontramos nos textos evangélicos. Muitos palestrantes, pastores, padres, sacerdotes, trabalham de forma belíssima o significado dessa parábola. Mas tem um significado além, que é chamado de significado esotérico, com S, que significa oculto, uma mensagem oculta, diferente de esotérico com X, que é quando ela está explícita. No texto, Jesus já começa da seguinte forma: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Para aquele povo daquela época, existia um entendimento entre todos que quando se queria falar que o homem religava-se à divindade, ele subia. Jerusalém não era uma cidade tão alta, mas daquela região era sim a das mais altas. E Jericó não é, aliás, é mais baixa do que Jerusalém. O significado para o povo da época já se entendia assim que Jesus falava que era um processo de distanciamento do homem com a divindade. Então, esse homem se colocou numa posição que se afastava de Deus e sofreu com os ladrões. Continuando a parábola, Jesus fala: e o sacerdote descia, também estava afastado de Deus, mostrando assim de forma poética, entendível na época, mas não entendível hoje, se não estudarmos a parte da linguística, que Jesus queria justamente falar do fato de quando o homem se distancia de Deus. Então existem coisas mais profundas dentro dos textos evangélicos. Não podemos ler de forma literal. A outra passagem que já mostra de forma diferente o inverso é a da transfiguração, que eu não vou nem ler completo porque todos nós já sabemos de que se trata. Mas começa o seguinte: e depois de 6 dias, Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os leva em particular a um alto monte. Agora isso, quando é estudado, é visto não só nesses 2 pontos, mas em quase todo o Novo Testamento, da forma com que se escrevia esse texto poético. Toda vida que Jesus necessitava e queria se comunicar com Deus, ele subia e fazia a oração. Toda parte que fala do crescimento do homem, em algum ponto o homem está subindo, ou de Jericó para Jerusalém ou ao monte, necessitando assim com que a gente compreenda essa parte linguística. Um outro ponto ainda para ilustrar, que nós às vezes, aliás, a maioria de nós não sabemos, é quando se fala bastante em e Jesus assentou-se. E o povo arrodeou por ele, sempre no canto mais alto, Jesus. E ele abriu a boca,
quem vai falar só fala se abrir a boca. Mas para aquela época, qualquer sábio que fosse passar os seus conhecimentos para o grande povo, para a grande massa, procurava um canto mais alto e assentava-se. Aquilo já significava para todos que ele iria falar algo tocante à massa. E todos se colocavam abaixo, sentava-se para escutar. E o significado de abrir a boca também já era entendível nos textos escritos daquela época, que era uma coisa para se ter o maior cuidado de ler, pois era de extrema importância. São pequenos fatos, tem outros diversos necessários ao estudo da Bíblia. Além da análise linguística, é necessário que nós precisamos buscar também a análise histórica. A análise histórica verifica os aspectos sociais, econômicos e tradicionais de um povo inserido em uma determinada época. Será que nossos costumes, as nossas tradições e cultura da década que estamos é a mesma de 40 anos atrás? Imagine 2000 anos atrás. Como desvincular do tempo e não fazer uma análise histórica do povo judaico? Lembrando que Jesus nasceu judeu, cresceu judeu e morreu judeu. Não podemos assim desvincular o tempo e o espaço. Por exemplo, como nós podemos entender que Moisés levou 40 anos para encontrar a Terra Santa no Êxodo? É muito tempo, 40 anos. E ainda mais quando vemos que a distância de onde ele saiu para onde ele chegou não chega a 30 quilômetros. 30 quilômetros, uma pessoa, normalmente hoje, e que a gente é totalmente sedentário, por assim dizer, naquela época o povo andava de pés, mas uma pessoa faz em 2 dias 30 quilômetros. Como explicar 40 anos? A própria Bíblia explica. Mas precisamos entender o conceito histórico de tudo que tinha por trás. O povo hebreu saiu de mais de 450 anos de escravidão do Egito. Uma cultura totalmente politeísta. Moisés, monoteísta, querendo trazer e implantar o monoteísmo, revelação divina, e que foi uma das coisas melhores que poderia ter acontecido e que aconteceu para a humanidade, seria praticamente impossível aplicar aquela cultura naquele povo que viveu durante 450 anos subjugado pelo povo egito. Mas Moisés foi muito inteligente. Ele passou 40 anos rodando de um ponto só, para que todos aqueles, e isso está na Bíblia, acima de 20 anos, perecessem no deserto, morresse, desencarnasse. Permitindo assim que os mais jovens, que agora vinham com a cultura implantada de Moisés, permanecessem e dessem frutos ao longo do tempo para o monoteísmo. Mas nós conseguimos entender isso sem fazer a análise histórica que o povo judeu veio de uma escravidão de 450 anos no Egito? Fica difícil. Então precisamos também fazer essa parte da análise histórica. E eu poderia indicar para vocês 2 livros importantíssimos para quem deseja estudar. Um deles é de um escritor católico no início do século passado, chamado Henry Daniel Hopes. O livro é A Vida Diária nos Tempos de Jesus. Eu não consegui encontrar ele em livraria nenhuma, mas encontrei na internet um PDF escaneado, gigantesco, mas um livro de extrema importância, onde faz um resgate histórico de como vivia e como eram os costumes do povo judeu na época de Jesus. Outro livro que podemos indicar
é a história dos hebreus, de Abraão à queda de Jerusalém, de Flávio Joséfo, que foi um historiador do primeiro século. Viveu provavelmente entre 37 depois de Cristo ao ano 100 depois de Cristo. Então, muito daquela época ele vivenciou. Apesar de ser um cidadão romano, mas era da raça judaica. E tem todo um livro com mais de 1.600 páginas, trazendo toda a ideia do judaísmo, mas com revelações do perfil histórico do momento, como era a cultura e vida daquele povo até a queda de Jerusalém. Do primeiro livro é a vida diária nos tempos de Jesus, de Henry Daniel Hopes. E o segundo é a história dos hebreus, de Abraão à queda de Jerusalém, de Flávio Joséfo. Então nós temos até agora 3 pontos de extrema importância para quando formos fazer a análise bíblica. Podem ter certeza que após essa pequena exposição vocês já vão ler de forma diferente. Quando visualizar como é que era o povo naquela época, como era o comportamento. Do jeito que eu estou falando para vocês nessa assembleia, Jesus também estava falando para uma assembleia. E se aquele povo não entendesse o que ele estava falando, eu também aqui estaria falando grego. Necessitava do entendimento do povo. Então nós temos a questão das traduções bíblicas, no primeiro ponto, a análise linguística, a análise histórica e um ponto que já temos para os dias atuais, que é a diferença entre a tradução teológica e as traduções histórica-linguística. O que isso quer dizer? Nós temos uma Bíblia católica, uma tradução, a Bíblia católica. Mas essa Bíblia, ela foi traduzida da forma teológica, direcionada ao catolicismo. Por isso que encontramos muitas respostas dos dogmas. Por quê? Porque a pessoa que está traduzindo vai traduzir com seus interesses ou entendimentos. Não é no sentido maldoso, os interesses que eu falo, mas do entendimento. Não tem como eu ler um texto e não traduzir pelo que eu estou entendendo. Não é verdade? Então isso é uma tradução teológica. Da mesma forma, acontece com a Bíblia protestante. Nós temos Bíblias aí, de um protestantismo mais fundamentalista, onde se encontra proibições com a palavra contra espiritismo. Mas espiritismo, como todos nós aqui sabemos, é uma palavra que foi criada a partir de Allan Kardec, de 1857. Então, como se colocar a palavra espiritismo num texto há 2000 anos? Aí você parte para uma Bíblia católica, não existe aquela passagem, existe de forma diferente. E só no Brasil nós temos mais de 100 traduções bíblicas para o português de forma diferente. Além das situações que as nossas Bíblias, elas são traduzidas para um povo da Europa, para um povo de Portugal, Bíblias que veio do francês, alemão. Então a gente vai encontrar Bíblias que é mais dirigida ao povão, é um tipo de linguagem. Bíblias que é traduzida mais para um povo da alta classe social, já tem uma linguagem elitista, de forma diferente. Mas a essência é a mesma, depende da forma interpretativa. Se eu pegar o mesmo texto bíblico e passar um mês lendo a mesma parte, dependendo do que eu esteja sentindo, do meu estado emocional, eu vou ter uma compreensão diferente. Não é verdade? Nós teremos uma compreensão diferente. Então é fácil ler a Bíblia na forma de estudo. E temos as traduções, que no Brasil nós temos a primeira, tradução histórica e linguística, que é uma Bíblia que eu indico para estudo. Não é uma Bíblia talvez para fazer um evangelho no lar, mas uma Bíblia para estudo, pois o nível textual dela é muito alto, mas com notas infindáveis, explicativas de cada termo
que aquilo significava dentro da linguística e dentro do período histórico. Por exemplo, tem lá a tradução, como no caso da garota que encontrava-se morta e os seus pais pedem a Jesus para ressuscitar. Em algumas Bíblias diz que ela estava dormindo, como a gente sabe que ela estava dormindo. Em outras diz morta. Por quê? Porque a língua hebraica é uma língua extremamente pobre. Em que sentido? Uma palavra significa N coisas, dependendo do contexto e inclusive da entonação. Mas ainda temos uma questão a mais. O hebraico antigo é uma língua morta. Existem pessoas que leem, mas não existem pessoas que falam. É uma língua morta. Então, como diferenciar uma palavra que se diferencia quando está falando pela entonação, se essa língua já está morta? É uma coisa a mais. No caso da criança, ela encontrava-se deitada, deitar-se. Deitar-se no hebraico significava deitar para ir dormir, ou também significava deitar, morrer. E levantar-se, levantar-se de qualquer local, ou quando se falava também levantar-se significava ressuscitar, ressurreição. Então são palavras que estão em locais dentro do texto bíblico, nos textos originais, que têm as representações dúbias, ou seja, quem traduz da forma com que ele compreendeu, gerando assim N traduções diferentes. O Novo Testamento, esse livro da capinha aqui, fazendo marketing para Haroldo Dutra Dias, que acredito que a maioria conhece, de vez em quando passa no programa Transição, né? Haroldo Dutra Dias é um juiz de direito, extremamente estudioso, que conhece bastante de forma aprofundada o grego e o hebraico, e começou, através de um trabalho com a FEB, fazer a tradução do Novo Testamento de forma histórica e linguística. Aqui você não vai encontrar nada do Espiritismo. O objetivo desta obra é ser fiel a esses aspectos. É tanto que ele traz todas as informações, falando de cada palavra, o que significava, ou do personagem. No início de Mateus, a gente tem o livro da genealogia de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão, que gerou Isaac, gerou Jacó, gerou gente. E fica difícil a gente saber quem foram essas pessoas. Para se ter uma ideia, no livro tem todos os personagens, o nome em hebraico, o nome grego e quem foram esses personagens. Então ele é um livro para estudo, mas de extrema importância, o qual também digo a todos vocês. Essa obra de Haroldo Dutra Dias, o Novo Testamento, também justamente com as traduções, nós temos ainda duas divisões, uma chamada de Source Oriented e outra de Target Oriented, ou seja, orientado à origem e orientado ao alvo. As traduções teológicas é orientada ao alvo, orientado à minha religião. E essa é uma que é Source Oriented, orientada à origem. Então busca-se a origem do que foi dito na época, independente da religião que ela está sendo escrita. Eu sei que tem aqui amigos, inclusive convidados, que não são espíritas, mas esse livro, o Novo Testamento, já está sendo adotado. A gente encontra várias coisas na internet, tanto por pastores evangélicos, como padres e sacerdotes católicos, justamente por ser uma Bíblia de estudo. A Bíblia não é um livro, né? Não se chama de Bíblia, o Novo Testamento, um livro de estudo. Ainda com essas indicações, nós podemos indicar também Severino Celestino, que tem livros e um programa na internet chamado Abrindo a Bíblia. Esse programa é vinculado na TVC, TV Mundo Maior e na internet. Também é um estudioso, aqui pertinho da gente, da Paraíba,
o qual tem um projeto na universidade com outras pessoas de outras religiões, católicos, protestantes, e uma pessoa de Israel que faz esse estudo em grupo via CNPq, que é um órgão de pesquisa do governo, garantindo assim a fidelidade com as pesquisas que eles estão fazendo, independente da opção, escolha religiosa. Dentre os livros que o Severino Celestino tem, temos Abrindo a Bíblia, o Sermão do Monte, que é também extremamente belo, Analisando as Traduções Bíblicas, Bereshit, entre outros. E Haroldo Dutra Dias, só para fechar com o que vocês podem encontrar, ele tem um livro, o Novo Testamento, e Parábolas de Jesus, texto e contexto. Além de ter um site chamado portalser.org, onde vocês vão encontrar materiais e imateriais, inclusive podcasts para se escutar. Tem uns belíssimos que a gente poderia escutar todos os dias, que é 7 minutos com Emmanuel. 7 minutinhos para a gente baixar lá o MP3 e escutar em algum momento do nosso dia, até quando a gente vai do caminho, do carro, para o trabalho, tá? Então não deixem de conferir. Então essa seria a análise crítica. Aí vem as nossas perguntas sobre o Jesus das doutrinas. Quem é o Jesus que as doutrinas religiosas pregam? Eu gostaria de ler para vocês uma pequena crônica, já que o William disse que a gente poderia até às 9 horas. Uma pequena crônica intitulada A Odisseia em Busca da Verdade. Havia um jovem, praticante católico, que estudava em colégio de freiras e participava ativamente dos movimentos da igreja. Nasceu em família essencialmente católica e, portanto, praticava todos os seus dogmas. Foi batizado, fez a primeira comunhão e a missa aos domingos, rezava o terço. Sentia-se não tão próximo, mas não tão longe de Deus. Mas esse jovem foi crescendo. Crescia também as curiosidades e perguntas sobre as questões da vida. Por que nascemos? Por que morremos? Porque nem todos somos felizes. Porque alguns têm o que comer, ou dormir, o que vestir, enquanto para outros tudo é fartura. Farta comida, farta dormida, farta saúde, farta dinheiro, farta tudo. Na verdade, enquanto para uns tem muita coisa, para outros farta tudo. Porque as pessoas apresentavam para ele um Deus colérico, vingativo, exigente, necessitado de adoração e reconhecimento, que salvava alguns e que jogava a maioria no fogo do inferno eterno. Por quê? Por quê? Por quê? Eram tantos os porquês que lhe invadiam a mente e torturavam o seu íntimo, que a religiosidade que o cercava não era suficiente para responder às suas atuais perguntas. Começava aí a sua busca interior, o seu despertar para novos conceitos e para novas ideias. Buscou então, através de seus amigos, o protestantismo. Frequentou a Igreja Batista sem se converter e achou todo aquele amor e devoção por Jesus uma das coisas mais belas que já tinha presenciado. Fé fervorosa, crença total, aconchego entre os irmãos, eis a beleza dos crentes. A Bíblia, livro obrigatório da leitura diária, mas um livro que eu confundia em demasia. Lia o Antigo Testamento e se assustava com o Deus de Moisés. Lia o Novo Testamento nas palavras poéticas de Mateus e Lucas e se encantava com o Deus de amor de Jesus. Lia o Apocalipse e não conseguia dormir à noite. Nesta época contava apenas 13 ou 14 anos de idade. Mas toda aquela forma exibida nos cultos, a adoração cega e exagerada, as acusações e julgamentos de quem iria para o céu ou para o inferno, não consolavam o seu coração cheio de dúvidas. Resolveu esquecer um pouco da busca pelas respostas de Deus e deixou-se envolver nas preocupações de sua adolescência.
Adolescência no interior significa namoros, festas, bebidas e, em alguns casos, o estudo para buscar um futuro profissional. Mas a busca por Deus ficou em segundo plano. No movimento espírita, é comum usarmos a seguinte frase: quando não voltamos para Deus pelo amor, voltamos pela dor. E no caso deste jovem, foi pela dor. Já no período dos seus 21 anos, o término de um relacionamento amoroso o levou ao fundo do poço. Ah, quão dolorido pode ser a dor de um coração partido. Falta chão, falta o ar para respirar, falta a vontade de viver. E voltaram a surgir com maior força os seus antigos porquês, acrescentado de novos porquês. Quem é Deus? O porquê estamos aqui? De onde viemos e para onde vamos? Lembrou que um dia já tivera essas respostas quando lera pela primeira vez o Livro dos Espíritos, de um autor francês chamado Allan Kardec, e voltou a buscá-lo. Bebeu direto em sua fonte, como se tivesse uma sede inesgotável de conhecimento, seguindo direto para a melhor interpretação dos textos bíblicos que ele já havia tido a oportunidade de ler, o Evangelho segundo o Espiritismo. A partir deste momento, não conseguiu mais se apartar da doutrina que o consolara e que tinha respostas para as suas indagações. Reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, existência de um mundo espiritual, reforma íntima, causa e efeito, vida após a vida. Sim, ele encontrara uma resposta, mas queria ir mais além, queria estudar, queria conhecimento, queria entender um pouquinho mais do que fosse o Evangelho de Jesus, e estudou. Descobriu que era necessário realizar uma análise crítica das estruturas, descobriu através de estudiosos como Haroldo Dutra Dias, Severino Celestino, José Reis Chaves, que precisava conhecer um pouco da história e da linguística de um povo que não era católico, que não era protestante e que não era espírita. Descobriu junto a esses pesquisadores que era necessário conhecer um pouco da história e linguística utilizada pelo povo judeu para poder realizar o entendimento da Bíblia. Quem é o Jesus que as doutrinas religiosas pregam? Quem é o Jesus para o povo judeu? Quem é o Jesus para os católicos? Quem é o Jesus para as correntes protestantes? Quem é o Jesus para você? Não pretendemos aqui, com esta nossa exposição, responder a essas perguntas, mas levantar sim reflexões para o próprio amigo e irmão que desejam estudar mais sobre o Evangelho. Será que existe esse Jesus, juiz e promotor? Será que existe esse Jesus que salva alguns e condena outros? Será que existe esse Jesus que necessita ser glorificado pelos homens da maneira com que fazemos? Será que existe esse Jesus que cura uns e deixa outros morrerem em dores angustiantes? Será que existe? Ou o homem, ao longo desses 2000 anos, não deturbou a mensagem da Boa Nova? Precisamos, todos nós, aqui nessa Assembleia, as duas pessoas que estamos assistindo aqui pela internet, refletir um pouco e pensar sobre isso. Eu gostaria que a gente pudesse fazer uma breve viagem mental até os tempos daquela época, há cerca de 2020 anos atrás. Nós poderíamos imaginar numa noite tranquila e calma, a qual Maria e o seu esposo José dirigiam-se à cidade de Belém da Judéia. Uma noite clara, cheia de luz, um ambiente verdadeiramente balsâmico, onde os cânticos celestiais
mais belos podiam ser sentidos pelas almas mais puras de encarnados e desencarnados. No livro Missionários da Luz, André Luiz nos traz de forma poética a reencarnação de Segismundo. E vemos como essa reencarnação, o processo reencarnatório de encarnação é belo. Podemos imaginar, ou na verdade não podemos imaginar, como aquele momento da encarnação do Mestre devia estar tão belo em nosso planeta. Entidades angélicas que nós não temos a mínima condição de imaginar pelo seu grau de pureza, naquela noite tão bela do nascimento do Cristo. Este homem que viveu, segundo as tradições, cerca de apenas 33 anos, mas que teve uma vida de pregação de apenas 3, mas que foi suficiente para mudar todo um planeta e dividir o tempo em 2 eras, antes e depois de Cristo. O homem que realizou tantos e tantos, o que chamamos muitas vezes de milagres, os milagres de Jesus, para que todos nós entendamos, espíritas e não espíritas. Realizou curas, como a cura do leproso, a cura do servo, do centurião, que mostrou de forma tão bela que a fé que aquele centurião trazia era suficiente para que à distância o seu magnetismo fosse utilizado para a cura daquele seu servo. A cura de paralíticos, de coxos, de cegos. A ressurreição, por assim dizer, para que todos entendam também o chamamento daquela garota que dormia, estirando a sua mão e dizendo: menina, levanta-se, para que volte aos braços afáveis do Pai. O homem que nos trouxe tantas parábolas e ensinamentos dentro do seu evangelho, a parábola do semeador, a parábola do trigo e do joio, do grão de mostarda, a parábola da ovelha perdida, que é um dos ensinamentos mais belos para nós que entendemos o Espiritismo. A parábola da ovelha perdida fica bem claro que nenhuma das ovelhas do Pai irá se perder. Onde vemos a falsa imagem, respeitando todas as crenças religiosas, mas é a crença que nós do Espiritismo professamos, onde nenhuma alma irá para o que muitos chamam de inferno. Se eu, um mero humano, cheio de falhas, perdoo meu filho em maus temporários, quanto mais o Pai, um erro temporário, causar uma pena eterna. Eu não consigo entender que eu possa ser melhor do que a divindade. O princípio da divindade é que Deus tem o grau máximo da pureza e da bondade. Então, se eu consigo perdoar o meu filho, ou aquele que me fez mal, como o Pai não perdoaria a todos nós que estamos em processo de aprendizagem e de crescimento como espíritos imortais? Essa passagem da ovelha perdida é belíssima. Ainda traz um ensinamento do perdão em 70 vezes 7. Quantas vezes necessitamos perdoar? 70 vezes 7, dizia o Cristo. Para o povo judeu, nada com a cabalística, que é outra coisa, mas para o povo judeu, o número 7 se representava o todo, a completude. 70 vezes 7 significava o infinito, mais do que a completude. Devemos perdoar a todos nossos irmãos, sempre, infindáveis vezes.
Se temos condições de entendimento que o nosso irmão é igual a nós, um espírito em processo de aprendizagem, ele cabe errar também. E cabe a nós, em processo de aprendizagem, entendê-lo, compreendê-lo, amá-lo acima de todos os seus defeitos. É difícil, muita gente diz que é difícil, mas é necessário. É assim que o Evangelho de Jesus, em toda a sua perspectiva, nos mostra que devemos fazer. E a passagem ainda mais bela, que é intitulada na nossa Bíblia, a ressurreição e a aparição do Cristo. A quem? A Maria de Magdala. Ele não apareceu para Pedro, o seu discípulo, para o discípulo tão amado, nem para Maria, sua mãe. Ele apareceu primeiro para Maria de Magdala. Como simbolismo que temos em Maria de Magdala, por ser a pessoa que teve a maior reforma íntima exemplar que podemos encontrar em todo o período da história humana. A mudança que é a proposta espírita, a nossa reforma íntima, sermos hoje melhor do que fomos ontem e amanhã, com certeza, melhor do que somos hoje. Apareceu para ela. E Maria, ainda ao chegar aos discípulos, toda feliz para contar a aparição do Mestre, eles não acreditaram. Como? Não apareceu para Pedro, não apareceu para sua mãe, aparecer para a antiga meretriz de Magdala? A antiga meretriz, exemplo de reforma íntima e de crescimento moral. Foi esse o Jesus histórico que o jovem descobriu. Foi esse o Jesus universal que nós vemos na vida de espíritos de escola, como Dalai Lama, líder espiritual do povo tibetano, Madre Teresa de Calcutá, exemplo aí do catolicismo, Francisco de Assis, o qual cantamos no início da noite de hoje uma música belíssima que é uma oração com o exemplo da verdadeira vida no amor que significa Jesus. O Papa Francisco, pelo que estamos vivenciando, outro exemplo de espírito de escola que reconhece sim o Jesus universal. Chico Xavier, no nosso exemplo do movimento espírita, com toda a sua história de vida, que nós olhamos, admiramos e vemos como ele devemos e temos a condição de seguir no crescimento. São esses personagens, ainda como Paulo de Tarso, o primeiro e grande perseguidor dos cristãos, mas ao ver Jesus na estrada de Damasco, modifica toda a sua vida e passa a ser o grande apóstolo dos gentios. Nós não teríamos o cristianismo hoje se não fosse por Paulo. É esse o Jesus universal que, quem sabe, você e eu estamos descobrindo na noite de hoje. Muita paz a todos. Muito emocionante, né? Ai, que coisa boa. Obrigada, viu? Eu não vou perguntar quem foi o jovem, de maneira nenhuma, mas que bom que todos os jovens que possam assistir essa palestra, porque fica gravada, né? Pense também como esse jovem. E eu também penso como esse jovem, viu? Eu acredito nesse Jesus de amor que ama todos nós. Muito obrigada. Eu deixo todos à vontade se quiser fazer alguma pergunta ao nosso irmão. Alguém quer fazer alguma pergunta?
Quero, gente. Se não tem ninguém... Poxa, eu quero só dizer que eu estou realmente encantada, assim, como você deve ter estudado, né? Parabéns por essa dedicação, assim, fazer todo esse estudo, né? Teológico, histórico, né? Todo linguístico, se debruçar, porque isso leva tempo e, né, disciplina. E, então, assim, tá de parabéns. É claro que é um trabalho não do Alisson, né? Mas não só do Alisson, mas de todos os irmãos desencarnados que estão lhe auxiliando certamente e que traz para nós hoje esse privilégio, né? Compartilha conosco esse estudo e isso nos enriquece muito. Era só para me parabenizar e agradecer. Como todos que vêm aqui já é filho, você foi desde o primeiro dia que vem, né? Todos que vêm já é filho da casa, a gente vai marcar outubro para você. Quem mais quer falar alguma coisa, né, gente? Ninguém. Gente, então a gente vai agradecer a Jesus, convidar os médios da casa para que se posicionem para os passos coletivos. Lembrar que amanhã a gente tem estudo com o Sebastião Carlos Maia, não deixe de vir, é maravilhoso. Lembrar que na quarta-feira a gente tem reunião com o Irmão Bezerra e sua legião de companheiros. E na quinta a gente tem o Adriano, né, Ricardo? Que vai dar continuidade à reforma íntima. Então a gente vai levar o nosso pensamento a Jesus, convidando os médicos, né, para que ele possa se posicionar, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que aqui se encontra, pela oportunidade da noite de hoje, intercedendo amorosamente para que o nosso irmão possa voltar mais vezes. Relaxar, respirar profundamente. Vamos mentalizar Jesus, um Jesus de amor, não crucificado, né? Mas vamos mentalizar Jesus, agradecermos a Ele por tudo, pelo dia de hoje, por tudo que nos cuidado, interceder pelos nossos amigos, mas também, Jesus, por aqueles que pertencem aos seus nossos amigos. Que possamos interceder a Jesus pelas dores dos deusados da quinta e dos 4 campeonatos. A nossa intercessão pelo nosso querido amigo Rio Cabral, por Francisco Marinho, por Michelinho, por todos que nos assistem. A nossa intercessão, Jesus. Possamos pedir a Maria de Nazaré, mãe, amiga, que derrame sobre todos nós, os seus filhos, colocado neste planeta de amor, as suas bênçãos de misericórdia. Que possa entrar, Maria, sobre os nossos lares, sobre o nosso coração, e aliviar com teus irmãs as nossas dores, as nossas angústias. Que possamos nesse momento interceder a Maria e a Jesus pelas famílias que sofrem nesse momento por seus filhos enveredados nas drogas, que possamos fazer isso amorosamente, pedindo a Jesus e a Maria que liberte todos eles. Também falei no vosso irmão, Jesus é aquele Jesus de amor, que deu para todos nós, é o Jesus de todos nós. Senhor Jesus, no silêncio desta prece, nós queremos te pedir a paz, a sabedoria e a força. Queremos sempre olhar o mundo, Senhor, com os olhos cheios de amor. Queremos ser pacientes, compreensivos e prudentes. Ver além das aparências, Jesus, de teus filhos como tu mesmo vês. E assim, temos somente o bem em cada um deles. Feche nossos olhos, nossos ouvidos e nosso coração a todas as calúnias, a todas
das maldades, para que somente o bem enche nossas almas. E que sejamos tão bons e tão alegres, Jesus, que todo aquele que de nós se aproxime sinta a tua presença. Refresque-nos de tua beleza, Senhor, para que no decurso desse dia nós possamos te revelar a todos, dizendo assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino de bondade e de justiça, Senhor. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor, o pão da alma e do Espírito. Perdoai as nossas ofensas, mas na medida proporcional que perdoarmos a dos nossos ofensores. E não nos deixes cair na tentação dos nossos erros, Jesus. Mas livra do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Obrigado, Jesus, muito obrigado. Nós também vamos louvar a Maria de Nazaré, nossa amiga e mãe maior. Dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto, Maria, do vosso ventre, que é Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa passagem para a vida espiritual. E com muita alegria no nosso coração, Jesus, podemos agradecer a tua infinita bondade conosco. Obrigado, Jesus. Em nome do nosso mentor espiritual, nosso irmão Mahatma Gandhi, em nome de Deus, em nome de Jesus, nós damos por encerrada a nossa reunião da noite de hoje, com muita alegria no nosso coração, convidando a todos vocês para vir amanhã para o estudo mediúnico, na quarta-feira, na quinta-feira, e intercedendo a Jesus que sejam todos conduzidos a seus lares com muita paz, com muita luz e com muito amor. Graças a Deus, boa noite a todos.